Caros alunos, dando prosseguimento ao nosso curso de Fundamentos de Administração, FABA 2, vamos falar do tema Desempenho das Organizações. Toda organização faz uso de recursos para atingir objetivos. Daí vamos trazer os conceitos de eficiência e eficácia, né? Então, eficiente quando utiliza corretamente seus recursos, e eficácia, né? Uma empresa é eficaz quando realiza os seus objetivos. Portanto, para ser competitiva, elas precisam ser mais eficientes e eficazes. A nossa organização precisa ser mais eficiente e eficaz que a dos nossos concorrentes. Portanto, quem trabalha na nossa organização deve trabalhar para atingir objetivos numa relação inteligente do uso deles, né? Daí a gente pode falar que eficiência é a medida de utilização dos recursos e eficácia é um índice que mede a realização dos objetivos de uma organização. Portanto, a sua administração só vai tornar a empresa competitiva, né, se ela for uma administração de alto desempenho, com eficiência no uso dos recursos, eficácia na realização de objetivos, né, acima do desempenho dos seus concorrentes. Quando estamos falando em eficiência, nós estamos tendo, se é o uso correto de recursos, o contrário de eficiência é desperdício. Então, uma maneira de você medir eficiência é eliminar desperdícios, né? A eficiência é a medida como os recursos de organização são utilizados, né? Então, realizar tarefas ou atividades de maneira correta, de maneira inteligente, né? Usando a cabeça e menos esforços físicos e recursos, né? Realizar tarefas de maneira mais econômica, empregando a menor quantidade possível de recursos. O princípio da eficiência, então, é a realização entre o esforço e o resultado. Quanto menor o esforço para se obter um resultado, mais eficiente é um processo, certo? E quando ele não tem esse esforço, ele está, quando ele joga fora recursos, ele está fazendo um desperdício e tornando menos eficiente um determinado processo. Desperdício pode ser entendido como reduzir ao mínimo a atividade que não agrega valor ao nosso produto ou serviço. Tirar as firulas, né? Agregar valor é o resultado da eliminação do desperdício. Significa realizar operações estritamente relacionadas com a elaboração do produto ou do serviço a ser prestado. Um produto, um serviço fornecido sem desperdício tem um maior valor agregado para o cliente. Então, precisamos eliminar de desperdícios. Isso significa diminuir custos de produção sem que o valor do produto para o cliente fique comprometido. Não é eliminar coisas essenciais, né? É tirar aquilo que não agrega valor, aquilo que o cliente não está disposto a gastar ou pagar, né, junto com o produto que vem. Portanto, eliminar desperdícios agrega valor ao produto ou serviço. Daí as nossas definições: agregação de valor, atividade que transforma recursos para atender às necessidades dos clientes. Desperdício,
atividade que consome recursos, mas não agrega valor ao produto ou ao serviço. Está aqui um exemplo de produtividade numa indústria automobilística, né? O número de automóveis produzidos em relação aos de empregados ou mão de obra diretamente envolvida, né? É o que tem nessa figura, né? É um índice de produtividade através dessa relação, né? Ela indica, portanto, a produtividade da mão de obra utilizada por automóvel produzido. Estamos falando de maneira hipotética, né? Mas a produtividade pode aumentar. Aí é um exemplo em números para nós entendermos essa relação. No primeiro ano de funcionamento de uma determinada fábrica de automóveis, né, com 9.800 empregados, atingiu a produção de 30 mil automóveis. Né? Veja, foi uma produtividade de praticamente 3 automóveis por operário, ou por mão de obra direta. Né? No segundo ano, né, o pessoal mais treinado atingiu-se uma produtividade maior. 32 mil automóveis, né, e o mesmo tanto de operários. Percebam, aumentou o número de automóveis, manteve o número de trabalhadores, cresceu a produtividade. Praticamente 3,3 automóveis por trabalhador. No terceiro ano, nós reduzimos o número de trabalhadores e conseguimos um número maior. Por quê? O pessoal já estava mais treinado, não precisava. Podíamos eliminar 100 postos porque os outros cobriam, né? Então, um ganho de produtividade, né? E uma redução do número de operários. Olha, né? A eficiência obtida, né? Estão sendo mais eficientes, né? 3,5 automóveis por trabalhador. Né? No outro ano, aumentou-se e manteve-se o número de trabalhadores. Né? 3,7 automóveis. No outro ano, economizamos mais 100 trabalhadores. Essa economia pode ter sido porque o pessoal estava mais treinado, mas pode ser também que a gente automatizou alguma coisa, alguma das atividades que permitiu menos 100 trabalhadores, né? E inclusive aumentar a produção. Né? E aí, olha, atingimos 3,8 automóveis por trabalhador. No outro ano, mantivemos o número de trabalhadores e tornamos mais eficientes, ou por treinamento, ou por o pessoal já estar mais hábil, ou porque também fomos eliminando tarefas, tornando tarefas mais automatizadas. Né? Eu sei que nós atingimos uma produtividade de mais de 4 automóveis por trabalhador. Né? É um exemplo hipotético, né? Mas para vocês entenderem essa relação, né? E toda a empresa pensa em ter uma curva ascendente e nunca uma curva descendente. E normalmente é esta relação que o pessoal faz para medir produtividade, ou por número de operários empregados, ou por número de equipamentos, ou por metros quadrados da área, enfim. Você ter sempre o resultado, produção, dividido por um dos recursos utilizados. Né? É o jeito mais simples de você avaliar a eficiência de um processo, de uma organização ou de um sistema. Eu gosto de frisar aqui, né, de um sistema. É comum
E a gente vira e mexe e vê, a produtividade do trabalhador brasileiro é menor do que o trabalhador nos Estados Unidos. Ora, o sistema de produção nos Estados Unidos é muito mais automatizado do que o sistema de produção no Brasil. Por quê? Porque lá a mão de obra é mais cara e aqui é mais barata. Sendo mais barata, eu não preciso mecanizar ou automatizar tanto o nosso sistema de produção. Daí, né, aparentemente, o operário nosso ele é menos eficiente que o operário americano. Uma balela. A indústria americana é mais automatizada do que a indústria brasileira, né? Não dá para você comparar alho com bugalho, né? Um sistema automatizado com um sistema menos automatizado, né? Então, essas comparações, elas não têm sentido. Chama atenção porque muitas vezes isso pode vir para vocês. E a nossa empresa usa mais recursos humanos do que a empresa outra. É uma medida, mas você tem outras medidas. Quanto foi investido naquela indústria para ter essa produção em máquinas e equipamentos, né? Obviamente que você investir em automação, você aumenta a eficiência. Ok? Bom, é uma relação entre o que foi utilizado e os resultados obtidos, ou produção, né? É um índice de produtividade e ele tem que ser visto de uma maneira como ele é, né? Não dá para você misturar índices e querer avaliar, né? Você precisa de mais índices para entender, né? Quanto mais índices você tiver, mais você pode comparar com outras empresas. Espero que tenham entendido essa ideia de produtividade, né? Então, dois sistemas que utilizam a mesma quantidade de recursos e ser mais produtivo é aquele que produz maior quantidade de produtos, né? Ou dois sistemas que produzem a mesma quantidade de resultados, se tiver um, né, é mais produtivo aquele que faz com menor quantidade de recursos. A produtividade do sistema aumenta à medida que a quantidade de recursos diminui, claro. Se você tem o mesmo resultado, mas você passa a usar menos recursos, aumentou a produtividade. A produtividade do sistema aumenta à medida que a mesma quantidade de recursos produz resultados cada vez melhores. Gente, o que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo uma brincadeira com esta tabela, né? Transformei dados daqui em uma fala lá, né? Por favor, entendam e não queiram decorar, ok? Então vamos continuar com a nossa aula. A nossa empresa produz mais produtos do que o nosso concorrente, mas ele consegue preços melhores no seu produto, porque ele faz uma seleção em termos de qualidade e trabalha nesse sentido para diminuir cada vez mais o número de produtos rejeitados, né? O índice de qualidade mede isso, quantidade de itens aproveitados, produtos aproveitados, em relação ao total que nós fizemos. Produzimos 1.000, aproveitamos 900. Poxa, a nossa produtividade é de 90%. 9 dividido por 10. Se eu melhorar, né, vamos corrigir os defeitos, né, vamos tornar mais eficiente. E a gente passou a ter um índice de 95 produtos aproveitados a cada 100 produzidos. 95%. Melhoramos,
né? Então, as medidas também nos auxiliam para tomadas de decisão. Então, é isso. Nós precisamos aprimorar a eficiência, precisamos ver o que pode nos auxiliar, né? Vejam, com base na administração científica de Taylor, né? Estudar sistematicamente um processo de uma atividade, ver onde tem incoerências, desperdícios, criar um processo ou aprimorar uma atividade, implementar e avaliar se isso deu certo, né? Para isso, nós temos algumas técnicas que foram desenvolvidas, a reengenharia, o redesenho de processos e os 6 sigmas, que nós iremos falar a seguir. A reengenharia, né, ela foi criada para diminuir desperdício. Por quê? Nos anos 90, a indústria japonesa estava dando de 10-0 na indústria ocidental, e eles precisavam tornar a indústria ocidental mais aprimorada, mais desenvolvida e também utilizar melhor os seus recursos da tecnologia da informação. Então, reduzir o desperdício por meio de aprimoramento dos processos que a organização utiliza, né? A reengenharia foi proposta pelo Michael Hammer num artigo científico, né? E ele, por ser da área de informática, devo ter conversado isso com vocês em teorias da administração, em pensamento administrativo, né? Ele falava que não automatize um processo que você vem fazendo. Refaça o processo pensando que agora você tem a tecnologia da informação. Tá? Daí o livro de 1993, que ele escreveu junto com o Champ, né, e criou uma metodologia para implantar a reengenharia, né? Substituição radical dos processos ineficientes por processos eficientes, agora utilizando a tecnologia da informação. A metodologia da reengenharia parte sempre de um diagnóstico, como tudo que você quiser mexer na administração, numa organização, né, você tem que partir de um diagnóstico, né? Ele fala em mapear, né, identificar as atividades do processo e avaliar seu desempenho. Diagnostiquei, mapeei, identificar incoerências, né, alternativas, o que eu posso fazer de diferente, que melhore, né? Redesenhar esse processo, implementar, né? E acompanhar o resultado para ver se você obteve um resultado positivo, isso é, uma maior eficiência no dado processo de produção ou de produtos ou de serviços. Eu não preciso dizer para vocês que se no Japão usava-se menos pessoas e tinha-se uma produtividade maior, uma das funções da reengenharia foi diminuir o número de pessoas para ter uma melhor produtividade em relação ao número de operários utilizados, né? Então, substituir um processo ineficiente por outro totalmente redesenhado, utilizando da tecnologia da informação, obviamente são pessoas a menos a serem empregadas, né? Então, essa foi a reputação que a reengenharia adquiriu, né? Chegava um grupo de consultores numa determinada empresa para fazer um processo de reengenharia, né? Estudar processos e torná-los mais eficientes. O que os operários falavam? Chegou o pessoal da guilhotina, vai ter corte de cabeças, né? Essa foi a grande fama que a reengenharia teve
né, numa prática de tornar mais eficiente e preservar empregos. Vejo, não estou defendendo nem uma ideia nem outra. No meu ponto de vista, você jogar fora recursos humanos significa jogar cabeças que desenvolveram, pensaram e criaram nessa organização, né? Você está desestabilizando o sistema com o pessoal, né, temendo ser mandado embora, desemprego, e isso foi uma questão muito preocupante nos anos 90 no Brasil e no Ocidente de uma maneira geral, né? E quando você faz uma mudança radical num processo, né, há uma perda de identidade, né? As pessoas se perdem, não entendem, né? A organização dá uma desestruturada, né? E isso precisa ser muito amparada, né? E eu acho que a pior coisa é você demitir, né? O ideal seria que as empresas preservassem, né, e realocassem essas pessoas em outras tarefas que poderão vir surgindo para o crescimento da organização. Mas não foi bem isso que foi feito, mesmo porque essas empresas estavam em situações muito difíceis. Elas não tinham condição de suportar a carga de trabalhadores que vinham tendo.